Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje é dia 9 de janeiro. Nós estamos aqui para trazer mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. No último domingo, nós iniciamos aí, o primeiro trimestre do ano de 2022. E nesse trimestre nós estaremos estudando sobre lições do Pentateuco para os nossos dias. Este trimestre que estaremos estudando é o trimestre, é o assunto central da revista Palavra e Vida. A revista impressa já está sendo entregue em nossa igreja, também já disponibilizamos aí, através do WhatsApp da igreja, a revista digital para que você possa ter acesso ao conteúdo que será estudado nesse trimestre. Hoje nós vamos já para a nossa segunda lição. Na semana passada nós não tivemos aí aula online, apenas presencial, e hoje nós vamos estar estudando sobre o seguinte tema: E viu Deus que era bom. Então, nós vamos estar aí iniciando a nossa caminhada nesse trimestre. Já iniciamos no último domingo. Incentivamos você a participar conosco aí e a acompanhar-nos neste estudo. A base do nosso estudo de hoje, a base bíblica para o estudo de hoje é Gênesis capítulo 1, capítulo 1 e capítulo 2. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, hoje nós vamos falar sobre a criação. Na semana passada nós estudamos na classe presencial em nossa igreja sobre a importância do Pentateuco. O Pentateuco vem de 5, são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Estes são os 5 primeiros livros aí do Antigo Testamento, e nós cremos que estes livros, ele é de autoria de Moisés, cremos que é a autoria de Moisés. Lucas capítulo 24, de versos 27, verso 44, Jesus ele reconhece os escritos da lei do Pentateuco como sendo de Moisés. Na igreja de Atos também, Atos 26, 22, ela também reconhece a autoria destes livros como autoria de Moisés. E nós também cremos dessa forma. Estou dizendo isso porque a autoria do Pentateuco é algo que gera discussões, debates, dúvidas acerca da autoria dos 5 primeiros livros da Bíblia, mas nós cremos que a autoria destes livros é do profeta Moisés. Então, irmãos, avançando um pouco aí também, é importante aqui dizermos, uma vez que vamos estudar o Pentateuco nesse trimestre, antes de entrarmos um pouco especificamente na nossa lição de hoje, a ênfase do Pentateuco em cada livro, a ênfase sobre Deus em cada livro do Pentateuco. É importante termos essa estrutura na nossa cabeça para uma melhor compreensão e um melhor aprendizado. Em Gênesis, nós vamos ver a soberania de Deus sobre a criação, sobre o homem, e sobre as nações. Gênesis nos mostra a soberania de Deus sobre toda a sua criação. Já em Êxodo, nós vamos ver o poder de Deus. O poder de Deus para julgar o pecado e redimir o seu povo. E aí no livro de Êxodo nós vamos ver a libertação de Deus sobre os israelitas. Nós vamos ter aí uma narrativa do poder de Deus no livro de Êxodo. Também no livro de Levítico, o terceiro livro aí do Pentateuco, nós vamos ver a santidade de Deus e a sua provisão para a vida santa do homem. Então a ênfase em Gênesis é sobre a soberania de Deus, em Êxodo é no poder de Deus, em Levítico a ênfase é na santidade de Deus e a sua provisão na vida do homem e do seu povo. Em Números, nós vamos ver a benevolência e a severidade de Deus ao disciplinar o seu povo.
Deus ama o seu povo e por amar o seu povo, Deus disciplina os seus. A disciplina é uma demonstração de amor, embora algumas pessoas às vezes, né, possam confundir isso, né? Mas quem ama, disciplina, e Deus nos ama e Ele nos disciplina, né? O quinto livro aí, a ênfase da pessoa de Deus no Pentateuco, é o livro de Deuteronômio, né? O livro de Deuteronômio, ele nos fala sobre a fidelidade de Deus, né, ao cumprir as suas promessas. Fidelidade de Deus ao cumprir as suas promessas. E aí nós estamos aí muito próximo, onde o povo está aí caminhando em direção, né, à terra prometida. Então, Gênesis, né, fala sobre a soberania de Deus. Êxodo fala sobre o poder de Deus, né? Levítico fala sobre a santidade de Deus. Números vai falar sobre a severidade e a benevolência de Deus. Deuteronômio vai nos falar sobre a fidelidade de Deus. Então, essa é a ênfase, né, da pessoa de Deus no Antigo Testamento, precisamente aí nestes 5 primeiros livros que nós estaremos estudando neste trimestre. Para os judeus, irmãos, o Pentateuco ele é a totalidade das leis divinas, né? E nós vamos estudar o Pentateuco neste trimestre. Também é importante dizer que é uma proposta da nossa Convenção Batista Fluminense, que nos próximos aí 5 anos, né, a partir desse trimestre, o objetivo é que a gente possa estar estudando, né, todo o livro, todos os livros da Bíblia, né, numa grade curricular aí de 5 anos. Né, vai ser muito interessante e importante para o nosso crescimento e aprendizado na palavra de Deus. Gênesis, irmãos, é o livro, hoje nós vamos falar sobre "E viu Deus que tudo era bom". Capítulo 1 e 2 de Gênesis é a base do nosso estudo, né? E não tem como ler todos os 2 capítulos para não estender muito, né, a nossa EBD online, mas eu quero ficar com o primeiro verso de Gênesis capítulo 1, né, que vai nos dizer, né, que no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós sabemos que a palavra, né, Gênesis significa origem. E Gênesis é o livro que narra a história dos começos. Gênesis tem essa preocupação de narrar os começos. O começo, né, da humanidade, né, o começo da criação, o começo do propósito de Deus em nossas vidas. É por isso que nós enxergamos e vemos Êxodo dessa forma, como livro, né, das origens, melhor dizendo, no plural, porque ele fala sobre, né, a criação, sobre o propósito de Deus para a humanidade, fala sobre a criação de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, Deus ele gerou, Deus ele produziu, Deus conduziu, Deus modelou o universo, Deus fundou o universo, Deus criou todas as coisas, Deus construiu todas as coisas, Deus modelou toda a criação. O homem é a coroa desta criação. E quando nós paramos, irmãos, para pensar na criação, né? Quando nós paramos para refletir, quando paramos observando a narrativa de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, nós conseguimos ver e destacar a grandiosidade deste Deus maravilhoso que criou todo o universo, que criou os céus, que criou a terra, que criou os mares, que criou a luz, que criou os seres, né? As plantas, né? Criou os animais, criou todos os seres viventes, criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, o fôlego da vida. Gênesis capítulo 1, capítulo 2 é uma narrativa da criação de Deus. Gênesis é uma narrativa da soberania de Deus, da grandiosidade deste Deus. Porque criar
criar. Somente Deus é sujeito deste verbo. Somente Deus é sujeito deste verbo. Somente Deus é criador. Somente o nosso Deus é criador. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E é importante observarmos isso. Somente Deus é sujeito, de receber este nome, Criador. Davi vai dizer, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Em Isaías, capítulo 40, nos versos 26 e 28, onde ali vai nos narrar a onipotência desse Deus, ali de forma retórica, o profeta nos pergunta, quem criou todas as coisas? É Deus, é Deus. Quem tem o oceano, quem tem o mundo na palma de suas mãos, para ele as nações são como gotas em um balde. Ali nós temos a narrativa da grandiosidade deste Deus, que é criador, que é sustentador de todas as coisas. Deus nos criou, conforme Gênesis diz no capítulo 2, no capítulo 1, e criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança o criou. Então, irmãos, Deus é maravilhoso e a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, em 6 dias e no 7º dia ele descansou. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essas primeiras palavras da Bíblia Sagrada, ela evidenciam a base de tudo que nós somos e que nós cremos. Assim, nenhuma outra pessoa poderia aperfeiçoar ou apresentar algo diferente acerca da nossa origem, de todo o universo, de forma mais sucinta e perfeita. Deus criou todas as coisas e viu que tudo era bom. Deus viu que tudo era bom. O salmista, no Salmo 24, ele diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O salmista também, no Salmo 19, ele vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra de suas mãos. A criação é uma demonstração da glória deste Deus maravilhoso que nós temos o privilégio de servir e de pertencer. Por isso que nós aqui estamos refletindo nesta manhã, sobre a criação de Deus. E viu Deus que tudo era bom. Deus nos criou, Deus criou todas as coisas. Diversas teorias tentam diminuir ou até mesmo eliminar a autoria e o poder de Deus sobre a criação. Porém, é inegável o fato de que tudo não emerge a partir do nada, sem uma ação que impulsione para tal. Nesse prisma, então, somente aquele que é vivo é capaz de criar a vida a partir de si mesmo. O autor aqui ele nos resume a criação desta forma. Embora possa existir diversas teorias, tentativas de diminuir ou eliminar a autoria, a criação do mundo a Deus, quando nós passamos a refletir e a pensar na criação, não tem como perceber a ação de Deus impulsionando, controlando, administrando todas as coisas criadas. O homem foi colocado na terra como representante e mordomo de Deus. Deus criou todas as coisas e deu privilégio a nós, seres humanos, deu privilégio ao homem de governar, de administrar essas coisas. Nós somos privilegiados por Deus. O nosso estudo de hoje, ele reflete um pouco sobre isso. É importante também dizermos, que no capítulo 1, aí, mais precisamente no verso 2, ele também nos deixa claro e evidente sobre a trindade presente na criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo.
e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? Esse Espírito de Deus é a presença do Espírito Santo na criação, né? Este texto também nos faz lembrar de João capítulo 1, né, verso 1, que o Verbo, né, se fez carne e habitou entre nós. Verbo este apontando ali, falando sobre Cristo, também presente na criação. A Trindade estava presente na criação. É importante observarmos atentamente o que nos é dito, né, o que a gente consegue ver e destacar na Bíblia. Né, o Espírito de Deus se movia, né? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? Então, a Trindade está presente também aí na criação, né? Então, o nosso estudo de hoje, ele reflete um pouco sobre isso. Deus criou todas as coisas e viu Deus que tudo era bom. Deus criou todo o universo. Deus modelou, Deus constituiu, Deus formou, Deus criou a minha vida, Deus criou você, né? Deus criou tudo para a sua glória, para o seu louvor. Você e eu, nós somos criados para a glória de Deus. Portanto, ao momento aqui que estamos estudando, né, tendo este estudo, é um momento propício para pensarmos na criação de Deus e vislumbrarmos a grandiosidade de Deus, vislumbrarmos a grandiosidade de Deus por meio da sua criação. Este Deus que é poderoso, onipotente, este Deus que é autoexistente, que criou todas as coisas, que administra todo o universo, que cuida de nós. Quando paramos e refletirmos sobre a criação, é um momento muito prazeroso e também é um momento onde nós temos a oportunidade de vislumbrar a grandeza deste Deus Criador. Portanto, à medida que nós entendermos isso, que nós possamos, né, em tudo sermos dependentes deste Deus que a tudo pertence. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um excelente domingo, abençoado na presença de Deus. Nós vamos orar neste momento agradecendo ao Senhor por este estudo. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Deus querido, por este estudo. Muito obrigado, Deus querido, porque o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor criou, o Senhor sustenta, o Senhor dirige o universo, ó Deus. E nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te adoramos, ó Deus, pela tua grandeza, pela tua soberania, ó Deus. Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de estudar a tua palavra. Guarda-nos, ó Deus querido. Abençoa-nos a cada dia e sustenta-nos, ó Deus querido, que nós possamos a cada dia vivermos de uma maneira que possa exaltar e glorificar o teu santo nome. Nós assim oramos neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Tenha um excelente dia.